Olá, boa noite. Hoje a TV Guará apresenta o terceiro episódio do Documento Guará, Patrimônios Culturais Maranhenses. O Documento Guará é uma produção da TV Guará. Tem a proposta de ser a síntese de temas relevantes para o Estado. Neste terceiro episódio, Saberes Culturais, o Documento Guará vai mostrar a riqueza e a complexidade do nosso patrimônio histórico. Neste bloco, vamos compreender o significado da São Luís Urbana pelas vozes dos arquitetos. Neste primeiro bloco, nós vamos buscar um entendimento do urbano da capital maranhense e a formação da cidade que se transformou em patrimônio da humanidade. O patrimônio reflete a identidade social de um povo. É por isso que cada gradil, cada pedra de cantaria e até mesmo um pedaço de azulejo importa. E muito, porque nesses elementos está gravada toda a nossa história, toda a nossa diversidade cultural. Cada solar ou porta e janela, cada morada inteira ou meia morada é um elemento de informação da formação identitária da cidade. Quando se perde um casarão, quando se descaracteriza uma edificação, é parte da história que se perde. Com experiência no planejamento do desenvolvimento urbano e conservação do patrimônio cultural, o arquiteto José Antônio Viana Lopes pontua que o patrimônio está relacionado aos processos da comunidade e contém diversas mensagens. A ideia de centro histórico acabou restringindo um pouco a noção que a gente tem de patrimônio, né? O patrimônio hoje a gente entende que muito mais do que bens materiais, edifícios, prédios, o patrimônio está relacionado aos processos da comunidade, aos processos sociais que constroem a cidade, né? Isso quer dizer que toda a cidade tem história, né? Os bairros da periferia têm sua história, têm seus valores, têm sua cultura que precisa ser preservada, né? A região das praias tem valores importantes que precisam ser preservados. Quer dizer, cada ambiente urbano tem uma história que se materializa eventualmente no patrimônio, na arquitetura, na dança, nos costumes das pessoas, né? Então essa ideia de patrimônio que é mais fluida, que é mais sensível às mudanças, inclusive na própria sociedade, ela tem exigido uma nova postura, um novo olhar com relação ao patrimônio, né? Nesse sentido, a gente vê a necessidade de se estruturar em novas políticas públicas que abordem o patrimônio com esse olhar, né? Novas estratégias de intervenção, quer dizer, quando a gente vai intervir num bem público, né, num casarão, num objeto de arte que é valorizado como patrimônio, a gente precisa ter esse cuidado de interpretá-lo e interpretar os processos sociais que construíram esse bem. Então, a meu ver, o patrimônio tem esses valores, essas ferramentas que nos dá para nos conhecermos, né? Então o patrimônio ele reflete a identidade social nesse sentido, que mostra como é que a sociedade se constrói, como é que ela se faz, em que processo, e também ele mostra a diversidade cultural que nós temos, né? Quando a gente olha um casarão do período colonial ou do Império, a gente vê refletido ali as contribuições não só dos portugueses, né, que foram os nossos mais diretamente contribuintes, né, mas também dos indígenas, dos africanos, né, dos maranhenses. Então a gente vê refletido naquele bem o trabalho social, né, que foi feito por diferentes culturas, né, inclusive indiretamente, a cultura árabe que nos chegou através dos portugueses, né, os deuses e a religiosidade africana que nos chegou e que está refletido nos gradis de ferro batido dos nossos casarões. Então a gente tem uma série de elementos e que nos permitem ler a diversidade cultural, né? E isso faz de um povo mais tolerante, faz um povo mais aberto, né, ao outro, aberto ao diálogo,
né, com diferentes culturas. Então o patrimônio, a meu ver, tem esses valores, né, de mostrar a nossa identidade e ao mesmo tempo mostrar a riqueza da diversidade cultural que nós temos. Uma edificação, muitas vezes, nos traz uma mensagem sobre o que aconteceu com nossa sociedade naquele período, o que não pode mais acontecer, né, os erros que nós cometemos, também soluções, ele traz soluções que hoje a gente não entende, que a gente não percebe, mas preservando, as gerações futuras vão depois ler aquele patrimônio, aquele bem, e vão resgatar as soluções que nós criamos lá atrás, né? Então é um tesouro guardado que não diz respeito só a nós, diz respeito também às gerações futuras. Mas o tempo é feito de ciclos, e os ciclos são movimentos de expansão. De acordo com o professor José Antônio, para o bem ou para o mal, a cidade se transforma. Para o bem ou para o mal, a cidade se transforma, né? A cidade é um processo. Cada geração deixa a sua marca, deixa a sua contribuição. O importante, a meu ver, é que a gente consiga perceber quais são os valores que a gente tem que preservar na cidade e no seu acervo arquitetônico, né? E o que pode ser transformado, né? É fazer uma leitura sensível de quais são as contribuições que aquele edifício guarda, né? E como ele pode ser, de alguma forma, melhorado, né? Para que a gente possa intervir de uma forma consciente. Então o importante é isso, é fazer uma leitura consciente do nosso bem, do nosso patrimônio. O que não acontece, infelizmente, na maioria das intervenções, né? A gente acaba deixando as necessidades atuais prevalecerem, né? Sem dar conta de que a gente está, de repente, perdendo uma oportunidade para gerações futuras, né? Acaba restringindo um pouco mais, acaba empobrecendo um pouco mais a nossa cultura, a nossa história, intervindo de uma maneira equivocada nos nossos edifícios. Sobre a cidade que expande, a arquiteta Grete Flieger, que tem entre suas pesquisas as redes urbanas, patrimônio histórico e planejamento urbano, chama de as várias temporalidades da cidade. Tempo que traduz o crescimento marcado por suas novas linguagens arquitetônicas. Mas a cidade, ela tem várias temporalidades. Os tempos da cidade são os tempos desde a Upauaçu, que era a aldeia Tupinambá, até o conjunto arquitetônico da cidade colonial, né, que foi escrito e reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, e depois o século XIX e XX, em que a cidade recebe a inserção da arquitetura Art Deco, da arquitetura moderna, constrói as pontes, se expande. Então a cidade, como tu disseste, ela é um organismo dinâmico, ela está em permanente vida, vitalidade, construção. Então, São Luís tem esses diferentes tempos, em 409 anos de história. Da história formal, porque nós tínhamos antes a história Tupinambá, de Upauaçu. Então, nesse tempo todo de história, ela encontra diferentes momentos, diferentes temporalidades, e em cada temporalidade uma linguagem arquitetônica diferente. O século XX, agora que já é o século passado, que nós estamos no XXI, ele é o século da expansão da cidade. Então, na medida em que o centro precisava ser preservado, os planos urbanos, como o plano de 77, que criou o anel viário, preservou o centro e programou essa expansão através das 4 pontes. Então a gente se lembra da construção do Caratatiba, da Bandeira Tribuzzi, da Ponte do São Francisco e da barragem do Bacanga. Esses 4 eixos criaram essa capilaridade de expansão para fora do centro, né? A capilaridade da expansão para as praias, para o Anjo da Guarda, para a parte do anil, né, crescendo a cidade para vários eixos. E aí, através dessa expansão, do alargamento de avenidas, de algumas demolições, como foi a Avenida Magalhães de Almeida,
a gente começa a transformar a linguagem colonial para a linguagem moderna. Então, a Magalhães de Almeida é um exemplo da arquitetura Art Deco. Todos os edifícios que vão sendo construídos ao longo dessa diagonal que rasga da Praça João Lisboa até o Mercado Central são edifícios modernos da década de 40, 50. Isso coincide com a Era Vargas, né, que é o período das renovações urbanas, em que se demoliu para construir, não se faz mais isso. Hoje se preserva as estruturas urbanas, se guarda essa estrutura para um novo uso, né, nesses processos de reabilitação. E a cidade, então, se expande em novas linguagens, Art Deco, moderno, brutalismo, a partir da expansão e da criação de novos edifícios. Porque a cidade é isso, né? Ela é o somatório de todas essas linguagens arquitetônicas que merecem ser estudadas. E hoje, aqui no curso de arquitetura, a gente dedica uma parte da pesquisa para compreender o acervo arquitetônico do século XX, que já é compreendido também pelos órgãos de preservação, como o IPHAN, Departamento de Patrimônio, como os bangalôs da Rua do Egito, os edifícios modernistas, a obra de Cleon Furtado na Beira-Mar, os edifícios Art Deco, como o Hotel Central, o Rox, todos eles sendo preservados nessa linguagem do século XX. Essa temporalidade é o que o arquiteto José Antônio descreve como cidade construída em camadas. Se a gente ampliar um pouco mais o nosso olhar, a gente vai perceber que a gente construiu diferentes cidades, umas sobre as outras. A gente construiu uma metrópole colonial e durante o Império, né, uma cidade que era a quarta mais importante do país, uma cidade com toda a infraestrutura, com grandes edifícios, né, ao mesmo tempo, ou melhor, depois, né, a gente construiu uma cidade republicana, né, eclética, né, com uma arquitetura extremamente rica, mas desvalorizada, infelizmente, né, pelas políticas de preservação, e que se expandiu até a Deodoro, né, até as áreas mais altas, mas ainda restrita ao centro, né? E depois sim a gente construiu uma cidade moderna que foi se expandindo, procurando novos territórios. Nessa cidade moderna a gente também tem patrimônio, né? A gente tem o Art Deco, né, principalmente ali no eixo da Magalhães de Almeida, né, ali na Rio Branco, descendo a rua Rio Branco, em volta da Praça Deodoro e por trás, né, no eixo do Caminho Grande. Todo o Caminho Grande é de uma riqueza arquitetônica imensa, né, e que precisa ser mapeada, precisa ser conhecida, precisa ser valorizada, porque senão a gente vai acabar perdendo esse patrimônio também. Expandir é inevitável, mas respeitar as características dos casarões e dar funcionalidade a eles é fundamental. Um ótimo exemplo dessa integração entre o processo de reabilitação de edifícios históricos e a comunidade é aqui, o prédio do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA. Esse prédio pertencia à Ulen Company, né? A antiga companhia de luz inglesa, que depois apropriado pela CEMAR, funcionou como a sede da companhia. E ele estava em ruínas, então ele foi cedido pelo governo do estado para a faculdade, para a UEMA, para criar o curso de arquitetura que foi feito na época do Prodetur. Então, aqui os prédios estavam em ruína e nós fizemos um projeto de reabilitação com os professores da UEMA e transformamos 3 sobrados em salas de aula e teve a construção de um novo prédio que foi o auditório. Então, como isso dialoga, como a reabilitação de imóveis dialoga com a conservação urbana do centro histórico de forma integrada? Porque ela traz para o centro histórico a dinâmica do uso, né? A dinâmica da habitação, a dinâmica das universidades. O centro histórico precisa de vitalidade. O retorno da habitação no centro histórico, das funções da cidade, não só as administrativas, como nós temos os museus, as repartições, mas as universidades, a padaria, os comércios, tudo isso vai dar uma dinâmica de vida e de sustentabilidade ao centro histórico. Então, o processo de reabilitação ele é feito de parceria com a comunidade, com os agentes públicos, os agentes privados e os organismos governamentais, né? Nessa área, nós temos 3 tipos de tombamento. O tombamento, a inscrição pela Unesco, que é uma espécie de uma inscrição mundial, o tombamento federal, que é do IPHAN, o tombamento estadual, que se expande até a Praça Deodoro,
e o tombamento municipal. Então nós temos 3 entidades que agem no processo de reabilitação. Nesse processo, a universidade ela é um agente ativo, no sentido de fornecer a pesquisa científica, o subsídio teórico, para compreender esse conjunto. Então, a reabilitação desses prédios. Hoje nós temos aqui na Praia Grande, aqui na Rua da Estrela, o curso de arquitetura e mais na frente o curso de história. Teremos ainda a música e agora o curso de direito, que vai ser no Centro Caxeiral. Então nós temos a integração da universidade com as políticas de preservação do centro histórico. O centro histórico é isso, né? Uma célula dinâmica, precisa de vida, precisa das pessoas que habitem. Aqui nós temos o bairro do Desterro, bem ao lado, que é cheio de habitações, que tem uma vitalidade incrível. Isso é muito importante, né? O centro é vivo, a cidade é viva e ele precisa dessa dinâmica. A cidade vai aos poucos transformando a linguagem colonial em linguagem moderna. Esse movimento mostra que há riqueza arquitetônica para além da cidade colonial. Essa cidade moderna que a gente conhece, que a gente vive hoje, espalhada num território que é quase do tamanho da ilha, né, ela é pensada na década de 50, né, ainda no século XX. Então, se propõe um plano de expansão urbana da cidade, pensando em como ultrapassar o Rio Anil, ultrapassar o Bacanga, né, ocupar os novos territórios, ocupar a região das praias, né, e durante os anos 60, os anos 70, esse foi o grande objetivo, né, de tentar expandir a cidade para além do centro. E isso acabou estruturando uma cidade interessante, uma cidade organizada em anéis viários, né, que tem um sentido urbano, de fato, mas que demorou muito para se adensar, né? Então as pessoas acabaram ficando restritas a algumas áreas distantes, né, implicando em muito tempo de deslocamento, custos altos com transporte, né, uma série de ônus para os cidadãos que, à medida que a cidade ia se adensando, os novos centros iam ganhando seus comércios, sua vida urbana, né, esses custos iam sendo minimizados, né? E hoje a gente tem uma cidade que ela é polinucleada, a gente tem um centro histórico de fato, né, um centro antigo, digamos assim, e temos vários subcentros, áreas que acabam criando a sua própria sustentabilidade. Conhecer é fundamental para respeitar, e a pesquisa é sempre o melhor caminho. E quando se fala desse patrimônio de São Luís, a Faculdade de Arquitetura teve um papel fundamental para compreender o acervo e conhecer os processos de expansão. Em 94, a UEMA criou o curso de Arquitetura e Urbanismo e logo em seguida a nossa cidade se transformou em patrimônio mundial. Ela foi inscrita pela Unesco. A Unesco inscreve a cidade pelo conjunto da arquitetura luso-brasileira do século XVIII, pela permanência desse conjunto. Então, os primeiros anos da universidade, nós nos dedicamos a conhecer essa cidade colonial, a conhecer esse patrimônio arquitetônico, né, dos sobrados, o casario de São Luís e Alcântara, esse conjunto especial e único na América Latina, com um conjunto de 5.000 imóveis, né, de valor e de interesse arquitetônico. Então, essa cidade colonial que permaneceu, que foi fruto de toda essa miscigenação dos povos europeus, africanos, indígenas, ela deixou essa marca no conjunto histórico de São Luís, que é a Praia Grande, né? Aqui no curso de arquitetura, nos primeiros anos, né, da década de 90 até os anos 2000, nós concentramos a pesquisa científica na cidade colonial. E isso tem uma explicação muito lógica, porque nós precisávamos compreender o nosso acervo, né? A partir de então, nos últimos 10 anos, nós temos nos dedicado a pesquisar sobre a expansão urbana, sobre a ilha como um todo, o entendimento da ilha, de todo o processo de expansão a partir da década de 70, que sai do centro e se dirige para os bairros, não só para o aeroporto, Tirirical, mas também para o Calhau, para o Araçagi. Todo o processo de expansão urbana é o objeto de estudo da nossa cidade. Ela é tudo isso, né? Sendo que a célula
o nosso marco zero, o nosso ponto de partida é o centro histórico. Por isso a gente dedica tanta pesquisa para lá. No próximo bloco, você vai conhecer os caminhos para a preservação do patrimônio histórico de São Luís. Documento Guará está de volta. Neste bloco, você vai conhecer os caminhos por onde se busca a preservação e a adequação do uso dos prédios históricos de São Luís. Uma dessas ações é o programa Nosso Centro, um conjunto de obras e intervenções no centro histórico da cidade. Preservar a riqueza arquitetônica da cidade exige também novos olhares sobre esse patrimônio. E quando o assunto são as cidades funcionais, reabilitadas e que dialogam com a população, há necessidade de criar novas práticas, também novas políticas. Que o governo do estado estruturou para intervir no patrimônio histórico de São Luís, ele tenta se adaptar a esse novo olhar do patrimônio. Então ele não foca em um aspecto apenas. Ele tenta buscar a riqueza temática que o patrimônio exige, principalmente um patrimônio como o nosso, que é um patrimônio urbano, muito mais do que arquitetônico. São Luís é muito valorizada como um conjunto urbano. Cada prédio nosso tem o seu valor, claro. É um bem cultural insubstituível, mas como um conjunto urbano nós somos ainda mais ricos. Porque eles se conectam, eles criam um sistema urbano que é valioso e que é um exemplo de como fazer cidade no período colonial e do Império. E as políticas públicas precisam ter esse olhar. O programa Nosso Centro é um pacote de obras que está acontecendo aqui, no Centro Histórico de São Luís. Vários casarões estão sendo requalificados. O investimento é fruto de uma parceria entre o governo do estado e investidores privados. Requalificar os casarões é manter viva a história da cidade. Além disso, é proporcionar formas de ocupações que vão movimentar todo o entorno e favorecer toda a cidade. Olha, eu te digo que arrisco dizer que toda a população de São Luís, prioritariamente, lógico, a comunidade aqui no entorno, na Praia Grande, Desterro, Portinho, que é onde mais estão o nosso conjunto de ações, mas também tem algumas outras regiões aqui desse grande anel viário do tombamento, mas também toda a cidade de São Luís, porque através dessas ações a gente tem conseguido trazer mais gente da cidade, também de outros lugares, lógico, para essa região do centro. As intervenções do programa Nosso Centro estão divididas em polos: habitacional, tecnológico, cultural, turístico e de lazer, comercial e gastronômico, além do polo institucional. Isso. A gente tem o polo institucional, que aí foi quando várias secretarias de Estado do governo vieram para cá, para o Centro Histórico. Ele tem o polo tecnológico, ele tem o polo habitacional, ele tem um polo cultural, tem um polo gastronômico. É dividido dentro dessas ações. O desafio dos tempos atuais é, ao mesmo tempo, preservar a história, dar funcionalidade e passar também o sentimento de pertencimento. Com essa perspectiva, o programa Novo Centro tem mudado cenários. A gente tem um retorno muito positivo, desde ali da Escola Mandingueiros da Manhã, que é uma escola de capoeira que foi reformada através do programa do Edinho Casarão, que aí tem toda uma como é que eu posso dizer, uma nova situação, porque é um programa, inclusive tem um projeto que acolhe criança, é um projeto muito bacana, mas também a gente tem um retorno muito positivo da própria comunidade, porque através do programa Nosso Centro, a gente consegue pensar melhor na política de segurança, consegue pensar numa política mais inclusiva, a gente consegue pensar em trazer mais atrações culturais também para essa região, porque embora seja uma região que está no centro de São Luís, é uma região que sofre de muita desigualdade social, É uma região que a população historicamente foi muito marginalizada.
Então, através desse programa, a gente consegue ali, né, dar minimamente um suporte maior, né, para essa região da cidade. A professora Grete também pontua sobre o assunto. Dentro dos objetivos, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentro dos princípios da COP26 que acabou de acontecer, a renovação urbana não é mais uma lógica a ser utilizada, e sim a conservação urbana integrada, a reabilitação de edifícios históricos, de estruturas históricas. O centro histórico, então, tem que ser repensado através das parcerias pública e privada, para que ele seja reabilitado e atenda a comunidade, traga a comunidade de volta, para habitar, para morar, para consumir. Acho que esse é o grande ensino da contemporaneidade. A cidade está construída, as estruturas urbanas existem e precisam ser preservadas, né? Isso faz da nossa cidade uma riqueza. Todos os centros históricos na Europa são reabilitados e são áreas de alto valor, né? Um valor histórico, valor comercial e valor cultural, né? Valor de pertencimento. Então, o nosso centro histórico também assim será, e já é para nós que estamos aqui, que aqui temos a faculdade, vários edifícios públicos, temos habitação popular. Trazer mais habitação, trazer o público para o centro histórico é reviver a gênese da cidade. Isso é muito importante, né? Isso comemora os nossos 409 anos de história. Viver a cidade, contemplar seus cenários e cenas, buscar novos sentidos. O Flanê, personagem que perambula pela cidade, é a figura que caminha, flana nas ruas, apreendendo detalhes dela. O termo foi inventado originalmente pelo poeta Charles Baudelaire, 1821-1867. De acordo com ele, flaner é a pessoa que observa a cidade ou seus arredores e vive a experiência do passeio, vendo e sentindo o que observa. Quando a gente pensa na cidade, a gente pensa na interação da arquitetura com as pessoas que andam nos seus becos e ruelas, que andam pelas ruas da cidade. Esse é um dos pontos do trabalho de conclusão de curso da arquiteta e artista plástica Isabela Maria. Tudo bom, Isabela? Tudo bom. Me fala um pouquinho dessa interação, dessa cidade viva, dessa cidade que expande e cresce. Então, em contraponto a isso, a gente tem a visão de uma cidade, né? Que é o que a gente cresce, tendo essa visão da cidade como passagem. Uma cidade que não é vista porque a gente geralmente sai de casa com um objetivo específico de ir em algum lugar, geralmente com motivos de consumo, seja de mercadoria, seja de serviço. E para isso a gente sai de um ponto A específico a um ponto B, e a cidade ela é simplesmente uma passagem, né? Para a gente alcançar esses objetivos. E a gente acaba não enxergando a cidade como o nosso lar. Também a gente tem a casa, que é o nosso lar, e tem a cidade, que é o nosso grande lar coletivo. E a gente não olha as ruas, a gente não observa as pessoas, os transeuntes. E tem uma figura muito peculiar chamada flaner, que foi cunhada pelo poeta Charles Baudelaire e foi estudada um pouco mais pelo filósofo Walter Benjamin. E o flaner é justamente esse contraponto, né? É a pessoa, seja poeta, seja artista, que sai pela cidade exatamente para caminhar, né, para perceber essas paisagens urbanas, as paisagens efêmeras, as pessoas, os transeuntes, e que é o que realmente importa na cidade. Interessante, né? Que cada pessoa, cada cidadão, cada pessoa que mora ou vem visitar a cidade tem seu repertório. Aí chega o repertório dela com o repertório da cidade, junta, né, essas informações. É um encontro, né? É o encontro de si com o diverso. E a cidade proporciona isso, porque no ambiente privado a gente não tem esse encontro com o diverso. E é o encontro com o diverso que potencializa a capacidade criativa de todos nós, dos artistas e também de pessoas como pessoas comuns, né? A gente fala muito da questão dos museus, que são interessantes sim para mostrar a cultura, mas a gente vê que é um processo seletivo, é uma visão de uma pessoa. Enquanto você flana, quando você está na flanerie, você tem as suas percepções
encontra e dá outras interpretações para um prédio, para uma rua, para uma arte que está na rua. Exatamente, esse é o potencial do encontro, né, do encontro com o diferente. E é isso que falava também muitas vanguardas europeias, né, como o surrealismo, o dadaísmo, a internacional situacionista, que focava muito sobre as situações que a cidade pode nos surgir, pode nos fazer encontrar, né, encontrar a si mesmo no outro e no diverso, no diferente. A tua pesquisa, fala um pouco dela. Então, a minha pesquisa, eu peguei esses conceitos, né, e voltei esses conceitos para o olhar das reformas da Rua Grande, né, uma reforma que teve lá em 2019, e a reforma da Praça Deodoro. E a partir de alguns estudos, né, a gente percebe como essas reformas facilitaram e trouxeram pessoas de volta para habitar aqueles locais, não apenas com o objetivo ou como locais de passagem, né, que por muito tempo foram locais de passagem, mas também como locais de estar. As pessoas vão hoje para esses locais e se sentam nas praças, conversam, lancham. E essas pessoas na rua meio que moldam, desenham uma funcionalidade para ela também, né? Para a cidade, né? Sim, a cidade, a gente molda a cidade e vai moldando aos poucos com o próprio uso, né? Também é questão de segurança nisso? Isso. Quanto mais pessoas tem na rua, mais pessoas vão ter e mais seguro vai ficar, porque pessoas chamam pessoas. Agora é interessante que o estar na rua a gente vê cenas inusitadas, não é mesmo? Sim, é o encontro com o inesperado o tempo todo. Como, por exemplo, um bode aqui no meio da praça. São as surpresas do flanar. É a grande poética do ato de flanar. E interessante que São Luís é uma cidade convidativa a fazer essa ação do flanar pela cidade, né? Sim, e eu acho que a gente sentiu muita falta disso no ano de 2020 com a quarentena, né? Quando a gente foi não só convidado, mas foi coercitivo, né? O ato de ficar em casa e cada vez mais a gente começou a sentir falta dos espaços públicos, né? De sair e de andar exatamente por andar, não mais andar com um objetivo, né? Sair de casa para comprar alguma coisa ou para buscar algum serviço. A gente queria simplesmente andar na rua, tanto é que muitas pessoas começaram a praticar atividades físicas ao ar livre durante a pandemia. Colocavam a máscara, saíam para caminhar, para andar de bicicleta, porque queriam sair de casa para fazer alguma coisa, nem que seja apenas para caminhar. E o ato de caminhar não é só uma coisa, né? É uma grande coisa. Agora, interessante foi isso, que com a obrigatoriedade de estar dentro de casa, você valorizou o que está na rua. Como tu falaste, não é só um espaço de passagem, não é de observar os pequenos detalhes que as pessoas passam e às vezes não observam e também não valorizam, né? Exatamente, é sobre enxergar a poética dos espaços, né? Dos espaços públicos, das áreas abertas e a convivência com outras pessoas também, que é o principal. O interessante é a questão da pesquisa, pessoas jovens como você pesquisando a cidade, dando a voz que as ruas têm, que as pessoas têm e a importância da arquitetura para essa vida da cidade. Me fala um pouco disso na tua ideia, na tua concepção. Eu sempre gostei muito de filosofia, né, e de poesia também. E eu acho que gostar de poesia me fez ter um olhar poético para a cidade, né, para o encontro com as pessoas, para o encontro com o belo também. Eu acho que a gente consegue encontrar beleza em muitas coisas. A pesquisadora e arquiteta Débora Garreto estuda esse diálogo dos espaços urbanos com as pessoas, focando no tripé contexto histórico, relacional e de identidade. A Praça Deodoro é o tema de uma de suas pesquisas, um local que, com o tempo, vem acolhendo diversas ações e, mesmo apresentando altos e baixos no que se refere à ocupação e preservação, nunca deixa de pulsar. Falar sobre a Deodoro, sobre essa área, sobre o que acontece aqui, sobre as pesquisas, é algo especial e singular para mim na história como pesquisadora e como arquiteta. Já nos inícios dos 2000, 2004, 2005, eu já pesquisava nessa área. Na época, então, doutorado, com uma outra configuração espacial. A praça se encontrava de uma outra forma, em estado de preservação, em práticas cotidianas, em uso. Na linha do tempo, da trajetória de pesquisa, dentro da Faculdade de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão, o privilégio de trazer alunos para termos aulas de campo aqui, considerando o que acontece na praça, como a vivacidade, como a saúde, sustentabilidade, como os espaços públicos são indispensáveis, dando uma sequência também num contexto de
identidade, história e relacionamento. Como os espaços que podem nos ser indiferentes passam a ser lugares de memória, lugares de pertencimento, quando estabelecemos essa relação. Tem um contexto histórico, passa a ter um contexto relacional e assim um contexto de identidade. Esse é o tripé base da pesquisa, um conceito de lugar que evoca então essas três características do espaço ter identidade, história e relação com as pessoas. Então, como nós consideramos, né, o espaço que habitamos habita em nós também. Então, essa é uma relação interessante no contexto de patrimônio, no contexto de cidade histórica, no contexto também das áreas da cidade nova. Mas falando da Deodoro, aqui cercados pela biblioteca, né, pelo próprio contexto do Panteão, os diversos bustos, a história, as manifestações que sempre aconteceram nessa praça. Esse contexto histórico traz não só um valor para as pessoas que habitam, nós citadinos, como também uma relação de pertencimento. No permanecer e no passar, cada um de nós se sente mais parte da cidade à medida que se relaciona com o espaço. Então, o contexto de ações de reforma, manutenção, requalificação, reabilitação, potencializam essas práticas. No contexto que nós estamos vivendo, ainda pandemia, né? Todos na expectativa de desconfinar e de falar que é pós-pandemia, mas ainda pandemia, onde evidenciamos medidas mais rígidas em alguns momentos de lockdown, necessidade de distanciamento, o espaço público se reafirma e a Praça Deodoro, em especial, se reafirma muito como esse espaço da coletividade. Esse espaço que, por característica inerente, é de todos, para todos e por todos. Livre acesso, livre fruição, livre participação. Então, chamadas públicas para as pessoas virem para a rua manifestar politicamente, culturalmente, socialmente, acontecem, são recorrentes aqui. Dentro do mapeamento que nós fizemos, identificamos eventos que nesses últimos 2 anos foram comuns e que há 5 anos ou 7 anos não eram. Formaturas de diferentes momentos da trajetória acadêmica. Nós presenciamos formaturas, por exemplo, de crianças, né, ensino fundamental, algo que não víamos há 7 anos, há 10 anos acontecer em uma praça, convidar um coletivo de adultos cercado por crianças aqui na praça. Formaturas de nível superior, identificada como, às vezes identificando o curso, as escadarias da biblioteca que sempre serviram como um local pela estrutura, porque é em níveis, né? Então você consegue ter uma visão e também o som se propaga de forma mais fácil, sendo o palco para ensaios fotográficos, para manifestações, para discursos. Então, ao mesmo tempo que tem uma vertente histórica de ser um local de concentração, eventos novos têm se agregado à vida da praça, tem todo o movimento de cidade saudável, cidade sustentável, e a praça é um vetor que pulsa vida e energia historicamente, desde a ágora grega, se fala Grécia, Roma, onde as pessoas se manifestavam, onde se podia ir para a rua, onde se podia discutir diversos assuntos, o espaço da ágora, mesmo que não tivesse essa configuração que a gente tem hoje, árvores, bancos, fosse um largo seco, já era um espaço preeminente, preponderante, e ele continua pulsando assim. De acordo com a professora Débora, a abordagem etnográfica, que é a pesquisa feita nas redes sociais, mostrou que, com a reforma da praça, houve um aumento do fluxo de pessoas e posts nas redes. E, além disso, foram identificadas práticas que antes não eram comuns ou que foram intensificadas com o relaxamento dos protocolos sanitários devido à pandemia. Nós trabalhamos na etnografia, é uma pesquisa dentro da área da arquitetura e urbanismo, mas com um link com a sociologia e antropologia urbana. Então, a partir desse conceito de etnografia urbana, nós aprofundamos essa abordagem etnográfica e netnográfica. Como netnográfica? Através dos meios digitais de comunicação. Especialmente no período da pandemia, nós pesquisamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, e percebemos como depois que a praça teve a reforma e foi devolvida à população nesse formato que se encontra agora, com uma iluminação diferenciada, com uma arborização tratada, com áreas de bancos, área de sombreamento,
como houve um aumento exponencial na quantidade de registros e de marcações com posts identificando Praça Deodoro. Na pesquisa por netnografia, muitos dos posts a gente percebe que as pessoas procuram um lugar que consideram instagramável. Ele já existia, ele já tinha aquela beleza ou aquela peculiaridade, mas de repente despertou o olhar. Com a pandemia, com essas mudanças da pandemia, a gente percebe que as pessoas de alguma forma, talvez pelo confinamento, pela privação, ressaltaram a necessidade de estar ao ar livre, de estar no espaço público, de poder andar tranquilamente ou poder ficar até distante sem estar isolado, poder ficar sem máscara, quando tudo tinha que ficar com a máscara ainda, e uma volta mais intensa às práticas no espaço público, que a gente não via antes. Aqui, pelo menos em São Luís, né? O hábito da toalha na grama, para o lanche, para o piquenique ou para o bate-papo, para ler o livro, ou mesmo sem a toalha, sentar à grama e se reunir, é algo que a gente percebeu como uma mudança intensa nos últimos 3 anos, agora na pandemia de forma mais intensa ainda. A linha do tempo da praça mostra que circular, flanar por ali, é uma prática centenária. A praça é viva. Sim. Então, essa historicidade é muito interessante aqui na área da Praça Deodoro, porque em um dado momento, há alguns séculos, 3 séculos passados, era uma área de vizinhança, ou até voltando um pouco mais na linha do tempo, quando essa área era Campo de Ourique, e a gente tinha um quartel, então, e um largo seco, e mais abaixo, em um outro tempo, a linha do bonde passando, ligando com uma outra praça, que é a Praça Gonçalves Dias, porque a gente tem nessa região outras praças. Tinha uma outra dinâmica, mas as pessoas circulavam. Então, circular por essa área é uma prática que a gente pode falar centenária. Esse flanar, esse passar para chegar, ir de um ponto ao outro, da área do centro de São Luís, por estarmos numa cota topográfica de um plano mais elevado, por uma convergência também da questão dos transportes em alguns momentos. O circular por essa área sempre foi algo comum e que se manteve, mesmo quando essa parte toda estava com tapumes na reforma. Ainda que fosse para se deslocar para a Rua Grande, para outros pontos, as pessoas ainda assim circulavam. Essa convergência do comércio, de várias instituições e de serviços também colabora para a frequência aqui na praça. Então, algumas pessoas a gente não conseguia identificar a atividade ou o que especificamente estavam fazendo, porque estavam por horas ali sentados contemplando. Então, ou seja, estavam realmente usufruindo do espaço, diferente do que é a expectativa, do que a gente percebe quando a gente passa rápido, quando a gente só vai de um ponto ao outro. Então, também é um ponto de encontro. A sombra do caramachão, a sombra da árvore quando não havia caramachão. Não tinha banco, mas tinha árvore. Nosso sol, muitas vezes, né, bem escaldante, o calor intenso, as pessoas se reuniam à sombra da árvore. Passava ônibus, chegava ônibus, não era o sobe e desce do ônibus, permaneciam por algumas horas ou alguns minutos ali conversando e depois se dispersavam. Então a gente percebe também em alguns momentos, algumas festas, como o carnaval, já teve ponto de rota aqui, entrando pela Rua do Passeio. Então é uma praça que ao longo da história permanece sendo muito viva. E as bananas fermentando, trabalhando para o dono, como disse Marx. Ao longo das horas, mas num ritmo diferente, muito mais grosso que o do relógio fazendo vinagre, naquele quarto onde dormia toda a família e se vendiam quiabo e jerimum, fermentando, enquanto Josias, o enfermeiro, posava de doutor na quitanda de meu pai. E eu jogava bilhar escondido no botequim do Constâncio, na fonte do Ribeirão. Mas um rio não faz vinagre, mesmo que um quitandeiro o ponha para apodrecer numa tina. Um rio não apodrece como as bananas, nem como, por exemplo, uma perna de mulher, da mulher que a gente não via, mas fedia durante toda a manhã na casa ao lado de nossa escola, na época da guerra.
Um rio não apodrece do mesmo modo que uma perna, ainda que ambos fiquem com a pele um tanto azulada, nem do mesmo modo que um jardim, pelo menos em nossa cidade, sob o demorado relâmpago do verão. E como nenhum rio apodrece do mesmo modo que outro rio, assim o rio Anil apodrecia a seu modo naquela parte da ilha de São Luís. E no próximo bloco, o desafio e a beleza de viver no centro da cidade. Estamos de volta com o documento Guará. Um dos mais belos lugares do centro da cidade é a Fonte do Ribeirão. É um patrimônio tombado pelo IPHAN desde os anos 50. Mas como é viver ao lado desse tesouro? É o que você vai saber agora. Para onde se olhe, tem história, tem memória, tem fatos que nos dizem respeito. Morar no centro de São Luís é morar perto também de pontos turísticos seculares e é ter a possibilidade de turistar diariamente. Marília Delaroche é jornalista, guia de turismo, brasileira de Belo Horizonte, mas morou muito tempo na França. Quando voltou para o Brasil, decidiu se instalar no Centro Histórico de São Luís. A gente veio para cá por causa dos Lençóis Maranhenses e pelo fato da cidade ser, né, a capital fundada pelos franceses. Então tinha tudo a ver com o meu trabalho no jornalismo, o meu trabalho como guia de turismo. Então a gente juntou tudo e a gente veio. E realmente foi um período muito enriquecedor, né? Descobrir os lençóis e poder mostrar isso para as pessoas. Então foi por isso que a gente veio para cá. E quando a gente chegou aqui, eu tinha que achar um lugar para morar. E eu falei assim, a gente trabalha no centro histórico, né? A maioria, né? Das vezes a gente está com os turistas no centro histórico. E eu falei, então bora procurar no centro histórico, né? E foi assim. Eu acho que eu não troco o centro histórico pelo outro lado da cidade de jeito nenhum. Se olhar, o Centro Histórico de São Luís é um modelo de arquitetura, de ideal de arquitetura para uma cidade. Não tem prédios altos, são casas com quintais, né? A tamanho humano, né? As pessoas podem viver aqui no bairro, todo mundo se conhece, a padaria está perto, a Rua Grande tem de tudo, escolas perto, é tudo aqui. Ela mora próximo a um dos cartões postais mais famosos da cidade, a Fonte do Ribeirão. E foi ali que ela passou a conviver com os vizinhos e com os moradores de rua e ver bem de perto alguns problemas sociais. Fonte, né? Eu estou a 30 metros da fonte, né? Então todos os dias eu passo por lá. Então a fonte eu comecei a me preocupar com ela quando eu vi que ela estava sendo destruída. Destruída de uma forma, um problema social mesmo do Brasil, né? Porque o problema da fonte, as pessoas tomarem banho lá, lavar roupa, tudo isso é um problema social. E é difícil de resolver, não é? Eles não entendem, quando eles vão lá tomar banho, que eles largam sabonete, que eles largam comida, faz xixi, faz cocô, eles usam realmente a fonte como privada. E eu sempre brinco, gente, é um monumento público, não é privada, né? Então seria perfeito transformar tudo isso aqui num largo para proteger a fonte, né? Já que essa rua lateral aqui não passa carro, aquela ali também não deveria. É só uma questão de acordo com a SMTT, mudar o esquema do trânsito. Acho que não alteraria em nada, né? Quem está de carro é só subir uma rua, é o carro que está dirigindo, né? Está levando. E quem está a pé não vai alterar nadinha, mas vai proteger tanto as pessoas como a fonte, né? Essa é a ideia. E o abaixo-assinado a gente já começou, a gente está com mais de 300 assinaturas e a 4ª assinatura é do senhor Itapari, do IPHAN, então ele também concorda com a ideia de transformar em Largo da Fonte do Ribeirão, então a gente espera que isso aconteça, tomara, para a fonte e para nós.
A fonte do Ribeirão foi construída em 1796 pelo governador Dom Fernando Antônio de Noronha e desde 1950 é tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Reza a lenda que nos seus túneis subterrâneos se encontra adormecida a serpente encantada e que, se despertada, pode afundar a ilha de São Luís. Mas essa história a gente conta depois. Com a empatia de quem vive e convive de perto com edificações e pessoas, Marília é uma espécie de ativista guardiã que realiza um movimento constante para defender o patrimônio. Um dia eu falei, não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu instalei uma mesa com café, bolo e tudo e comecei a chamar as pessoas para assinar um abaixo-assinado para pedir para resolver a situação, para que as autoridades resolvessem a situação. E aí foi um movimento muito grande, né? Todos os artistas da cidade aderiram ao movimento e a gente fez uma lavagem simbólica e foi muito lindo, foi um movimento muito lindo. A partir daí, na época, era o prefeito era João Castelo, ele então mandou restaurar a fonte, fechar a fonte todinha e tiraram todas as pedras, numeraram, recolocaram tudo num lugar de uma maneira mais segura, né? Mas no mesmo dia, juro para vocês, a comitiva do prefeito inaugurou a fonte, né? Aquela coisa toda, muito linda. Eles saíram, deixaram um carinha para tomar conta. O carinha foi, eu desço, vou levar um turista pro hotel, quando eu volto, tá o sujeito que era estava ali para tomar conta da fonte, ele já tinha subido na carranca, metido o pé na carranca, sujado a parede que acabou de ser pintada, acabou de ser entregue. Marília mostra a cidade por meio do seu trabalho como guia de turismo e com sua arte em fotografia, ela joga luz para partes esquecidas, convidando todos a fazerem a sua parte. E as pessoas, lá na hora eu fico, né, que eu gosto de fazer essa intermediação, né? Essa mediação que a gente chama. E as pessoas falam, tá vendo como uma vergonha, o prefeito não cuida? Eu sempre falo, gente, não é o prefeito que estaciona o carro nas calçadas e quebra a calçada. Não é o prefeito que joga lixo na rua. É cada um, isso aqui é uma obra para justamente as pessoas entenderem que cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um não cuidar, né, do seu pedaço, não vai dar certo. A minha fotografia vem do jornalismo, já é uma denúncia, né? No jornalismo, quando não é denúncia, é só informação, né? E o que eu tenho feito aqui é isso, eu tenho olhado para as coisas que as pessoas não querem ver, né? Então é o que eu mostro as pessoas. Tem muita gente, a beleza, né, beleza do ser humano, né? Mas numa situação que independe dela, nem sempre, né? A gente vive num país muito desigual, né? E isso traz, né? Oferece assim uma paleta muito grande de características mesmo, né? E a gente vai procurando. Então, o que eu fotografo é isso. Eu tento mostrar, olha, gente, está acontecendo isso. Vamos resolver, sabe? Quem pode resolver, sabe? Quem que a gente faz para resolver? E acaba que hoje, quando me chamam de chata, lógico, né? Que as pessoas que cutucam, que apontam, que denunciam, elas incomodam, elas são chatas na cabeça de algumas pessoas. Mas aí o que acontece? Me chamam de chata, mas quando estão roubando o santo da casa, né, desses ladrilhos, né, essa cerâmica pintada, corre aqui, Dona Marília, estão roubando o santo. Ainda sobre seu trabalho com fotografia, Marília diz que gosta de entregar seu trabalho para a pessoa fotografada. Ela conta como a foto revelada impacta a vida das pessoas. O meu trabalho é justamente em cima desse impacto que a fotografia tem nas pessoas, que eu coloco as fotografias na rua. Eu também gosto de devolver as fotografias. Eu fotografo uma pessoa e devolvo a imagem para ela. E as reações são as mais lindas.
Tinha aqui uma senhora chamada Dona Ana, moradora de rua. Dona Ana xingava todo mundo, eu também passava por ela, me xingava toda. Um dia eu fiz uma foto dela tomando banho lá na fonte. Uma mulher linda, mulher linda. Aí eu fiz a foto dela e um dia ela estava lá tomando banho na fonte, eu cheguei, Dona Ana, aí ela, o quê? Me xingou toda primeiro. Eu falei, tá bem, eu trouxe uma coisa para a senhora, eu vou deixar aqui. Aí botei na escadaria. Quando ela se viu, a reação da mulher, gente, foi a coisa mais linda do mundo. Ela ficou olhando, eu falei, tá vendo como a senhora é bonita, Dona Ana? Aí ela ficou olhando, ela falou assim, mas quando você fez essa foto? Aí ela começou a falar normalmente comigo, sabe, tudo se encaixou no cérebro dela. Ela começou a conversar comigo normalmente. A partir desse dia, ela me via na rua, bom dia, Marília, tudo bom? Sabe, eu falei, gente, é tão pouco, né? Sabe, é tão pouco. O Bob da esquina ali da rua, da descida, o Bob, eu entreguei a foto para ele ficou tão louco, mas eu não me dei conta que ele não tinha onde colocar a foto. Ele não tinha casa para colocar a foto dele, entendeu? A imagem dele. Aí o que ele fez? Ele levou lá para o abrigo, na época ainda tinha um abrigo, e pediu para o senhorzinho deixar a foto dele lá em cima de uma geladeira. Respeito é o que Marília deixa de recado. Eu só gostaria que as pessoas se dessem conta, que respeitassem, né? Assim, que eu acho que é uma questão de respeito com a cidade, com os moradores, né? A fonte, no caso específico da fonte, eu sempre falo, os problemas estão na fonte, né? A gente tem que resolver também os problemas na fonte. Então eu pego muita fonte nesse contexto, né? Eu acho que o que vai salvar, vai dar um jeito nessa cidade é os governos continuarem a dar condições para a cidade, para ela, né, para ela receber as pessoas, para receber a população, e que a cidade seja um local seguro, confortável, né? Então a mensagem seria essa mesmo, respeito, sabe? Respeitar poxa, tentar fazer que a gente possa viver mais feliz, né? Seria bem mais tranquilo, mais leve para todo mundo. Daqui a pouco você vai saber como conhecer melhor e aproveitar a cidade Patrimônio do Mundo. São Luís é lugar para passar dias percorrendo sua história, sua cultura, suas lendas, seus folclores. Seja você nascido na ilha ou estrangeiro, sempre há segredos e mistérios que vão levar ao encantamento. Eu estou aqui com Concilene Campos de Carvalho, ela é guia de turismo há mais de 15 anos. Concilene, me fala primeiro essa tua história, como é que tu entraste neste mundo do turismo, de ser guia de turista? Já tem bastante tempo, como você falou, 15 anos que eu estou aqui. Na verdade, eu comecei com o curso da Universidade Federal do Maranhão, sou formada em turismo, sou turismóloga. E através do curso de turismo, eu tive então a curiosidade de também fazer o curso de guia de turismo. E a partir disso eu tive assim um leque de possibilidades de trabalho na área de turismo aqui no Maranhão, principalmente aqui em São Luís. E colocar também na prática que você aprende, o que você vai sabendo de história e contar histórias, não é isso? Exatamente. Então, o curso que a gente fez de guia de turismo, que eu fiz no Senac, ele trouxe esse conhecimento a mais, agregou mais o conhecimento de história, da geografia, né, do meio ambiente, do nosso patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial. Então isso trouxe para mim um universo de conhecimento que hoje eu faço questão de mostrar com muito orgulho a nossa cidade, a cidade de São Luís, para os nossos turistas. Agora, falando nisso, de que forma que tu mostra essa cidade com toda essa riqueza cultural, arquitetônica, como é que tu passa para o turista isso? A gente vai mostrando, né, a questão do patrimônio primeiro, né, faz uma abordagem
primeiro histórica. Eu gosto muito de falar da fundação de São Luís, né, da chegada dos franceses, porque muita gente que vem visitar a nossa cidade acha que eles vão chegar aqui e encontrar uma cidade francesa, né? Então, quando eu falo que São Luís, apesar de ter sido fundada pelos franceses, ela é a mais portuguesa do Brasil, né? Então, onde a gente tem esse conjunto de casarões dos séculos XVIII, XIX, que foram construídos aí no período ciclo do algodão, que foi um período muito importante para a economia maranhense, né? Onde surgiu aí uma classe, né, classista, uma elite maranhense que era formada por ricos comerciantes, que eram os burgueses, a nobreza, que eram os barões, as baronesas. Então eles acabam assim, nossa, mas eu pensei que aqui fosse uma cultura francesa. Então a gente tem que falar, não, os franceses ficaram pouco tempo aqui, foi muito efêmero o tempo que eles ficaram aqui. E aí eu vou mostrando a São Luís mais portuguesa, com essa arquitetura, porque a gente vê aqui que o nosso patrimônio aqui em São Luís, o patrimônio histórico, cultural que a gente tem aqui na nossa cidade, ela está representando um período da nossa história. O que chama mais a atenção deles nesse teu termômetro aí desses 15 anos? Ah, com certeza são os casarões, né? Essa arquitetura colonial portuguesa, esse patrimônio construído, que aqui é uma memória, né? A memória histórica e cultural maranhense, representando esse período da história do nosso estado. Agora aqui, a gente está na Rua Portugal. Sim. Toda essa fachada de azulejo, toda essa riqueza, conta pra gente. Então, outra coisa que chama a atenção deles, a questão dos azulejos, né? Isso. Eles ficam encantados com esse conjunto de sobrados. Estamos aqui na antiga Rua do Trapiche, que é conhecida como a Rua Portugal. Então eu coloco para ele que os azulejos foram importados para São Luís uma questão mesmo térmica, um conforto térmico, porque lá em Lisboa os azulejos eles foram aplicados em banheiros e nos templos religiosos, e aqui também foram aplicados em banheiros, em templos religiosos, como a nossa catedral, a Igreja da Sé, que tem um painel belíssimo, todo azulejado, como também nos sobrados, para exatamente nesse período de calor aqui no Maranhão, porque a gente está num clima, né, tropical, isso favorecesse uma temperatura melhor, mais agradável na parte interna desse sobrado, porque são sobrados de arquitetura portuguesa que foram construídos lá na Europa e que essa ideia foi trazida para cá, dessa arquitetura, e que é totalmente diferente o clima. Tem que ter uma adaptação. Tem que ter uma adaptação. E uma das adaptações que eles tiveram aqui foi a aplicação desses azulejos. Olha, eles fazem essa comparação com a questão da arquitetura, né? Faz comparação com Salvador, principalmente Salvador, as cidades históricas de Minas Gerais, fazem também, olha, mas parece aqui Ouro Preto, mas parece a cidade de Salvador, então, ao Pelourinho. Então eles acabam fazendo essa relação. E aí eu vou explicando, né, dentro da minha fala, dentro do meu discurso como guia de turismo, eu já vou falando para eles que isso é porque realmente naquela época toda a arquitetura que foi construída naquele período colonial, elas eram muito homogêneas, elas muito parecidas, né, uma com as outras. Então o mesmo colonizador que colonizou Salvador, a cidade de Minas, foi também aqui no Maranhão, que foram os portugueses. Então, por isso essa semelhança, né? Mas em Minas a gente já não vê, por exemplo, muitos azulejos nos sobrados, porque lá o clima já é diferente, muito diferente daqui do Maranhão, muito diferente da gente, né? Do nosso clima. Então, aí eu já faço essa relação da questão térmica, do conforto térmico, que os azulejos foram colocados aqui nos sobrados. E aí eles ficam encantados também, né? Com esse conjunto, né, que é o maior, ficam também muito encantados em saber que São Luís também é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, que a gente ganhou esse título pela Unesco em 97, então isso trouxe também para a gente mais um item importante, né, dentro dessa diversidade cultural que é o Brasil. Agora estamos voltando um pouquinho aqui na questão de contar história. É claro que a cidade tem uma história rica, tem uma diversidade,
Mas só que você, enquanto turismóloga, enquanto guia de turismo, tem que ter muito conhecimento, sim, mas tem que ter o poder do encantamento, porque contar a história é também encantar o turista. Me conta teu segredo. Você sabe que São Luís, né, é cheio de lendas e mistérios, né? E como a gente teve esse período do algodão, né, esse período do ciclo do algodão, naquela época surgiam muitas lendas, né, como a lenda da serpente, a lenda da manguda, a lenda da carruagem de Ana Jance. Então eu vou criando assim um texto, iniciando ali no Palácio dos Leões, falando da fundação. Aí quando eu chego ali, passo em frente à Praça Dom Pedro II, né, que é cheio de atrativos culturais, principalmente os equipamentos culturais também. Aí eu chego em frente à casa da Ana Jance. Aí pronto, aí vou falar da famosa, né, Ana Jance, que faz parte até hoje da história do Maranhão, uma mulher que deixou aqui sua marca. E eles ficam encantados com a Ana Jance, que eles pensam até que é uma personagem, né, que não existiu. Então eu falo da importância que ela teve aqui na história, na economia, né, na política aqui maranhense. Como a gente falou em revitalização, me dá a tua opinião. A cidade está um canteiro de obras, né? O centro histórico está um canteiro de obras. Qual a importância disso para o turista? E me fala também logo essa questão, vamos emendando logo a pergunta, da pandemia. Como é que foi para os guias, para o turismo, essa questão da pandemia? Pronto, a pandemia parou, né? Foi um dos setores que acabou parando junto com a cultura, né? A gente não teve visitações, né? Então a gente teve, como guia de turismo, a gente se reinventou. Eu acabei criando vários tours virtuais, né? Como aqui no Centro Histórico, mostrando alguns pontos turísticos de São Luís. Tivemos também alguns auxílios, tivemos algum programa como o nosso centro, né? O tour virtual aqui no Centro Histórico. Logo quando iniciou a primeira onda da pandemia, a gente teve através da Secretaria de Turismo do Estado, que nos deu essa possibilidade de gravar vídeos, e esses vídeos eles compraram, e aí a gente ganhou então esse auxílio e deu para a gente se manter. E depois tivemos um outro auxílio já na segunda onda, que já foi agora em 2021. E agora que a gente está retomando, agora que eu estou voltando, né, fazer esse tour presencial, porque com o afastamento social, a gente não pôde com os protocolos, eu acabei fazendo então vários passeios virtuais, utilizando as tecnologias digitais para poder sobreviver, né? Agora, assim como eu falei, a questão do canteiro de obras aqui do Centro Histórico é bom também para requalificar, reordenar esse centro, né, e ficar mais bonito. Para o turismo é maravilhoso, com os moradores, para todos, acho que todos ganham. Por exemplo, o projeto Nosso Centro, Adote um Casarão, vocês estão vendo aí, né, o Parque Cidades Históricas, estão revitalizando vários equipamentos culturais, ruas, praças. E isso para o turismo é muito bom, porque isso acaba valorizando. O turista, quando chega na nossa cidade, que ele vê uma cidade organizada, uma cidade limpa, cuidada, e o povo, né, com aquele sentimento de pertencimento, ele vai se encantar, ele vai ter uma experiência única, ele vai realmente se sentir até na própria casa dele, quando ele sente essa acolhida pelos moradores. Mas agora chegou a hora de contar o que está por trás da lenda da serpente. A turismóloga Concilene Carvalho é quem vai responder. Concilene, não vai sair daqui sem antes contar uma lenda, da forma como você conta para os turistas aqui, para os nossos telespectadores. Eu vou falar a lenda mais famosa de São Luís, que é a lenda da serpente, né? Todo turista que chega aqui na nossa cidade, eles querem saber essa lenda, querem saber onde é que está a cabeça da serpente, porque a gente sabe que a lenda da serpente foi criada na época do contrabando aqui no século XIX. Aqui na Praia Grande era o porto da Praia Grande, tinha um grande movimento de cargas, tinha a alfândega, que hoje é onde funciona a Câmara de Vereadores. Então eles aproveitavam essa saída aqui das galerias subterrâneas que dá no mar, eles entravam e saíam fazendo seus contrabandos. E diziam também que essas galerias, claro, elas não foram construídas para fazer contrabando. A função das galerias subterrâneas era para escoamento das águas pluviais e para canalizar as águas das fontes, fonte das pedras, fonte do Ribeirão, fonte do Bispo. Aí o que acontecia? Os padres utilizavam elas para ir de uma igreja para outra, né? Tanto que elas são interligadas entre as igrejas. As igrejas são interligadas pelas galerias subterrâneas. Aí o que acontece?
Os contrabandistas, já muito incomodados com esse movimento nas galerias, eles começaram então a amedrontar as pessoas, dizer que nas galerias tinha uma serpente que estava adormecida. Então surgiu a lenda da serpente de São Luís. Essa lenda conta que a cabeça da serpente está na Igreja da Sé, embaixo dos pés de Nossa Senhora da Vitória, que é a padroeira da cidade. E a cauda se encontra na Igreja de São Pantaleão, que é muito longe, mais de 3 quilômetros, para dar, né, essa visão de que a serpente era muito grande. E daí então, além da conta que essa serpente ela se encontra adormecida dentro das galerias subterrâneas e que a cada ano que passa ela está crescendo, crescendo, crescendo. O dia que a cauda topar com a cabeça, ela vai despertar desse sono profundo, vai dar um forte abraço na ilha de São Luís e tragar São Luís para o fundo do mar. Vamos virar aí a Atlântida brasileira, a ilha do Maranhão. E virou até música, né? De Zé Cabaleiro, quero ver a serpente acordar. Exatamente, então ficou aí como o símbolo da ilha de São Luís, a lenda da serpente. As crianças também gostam muito de ouvir, porque a gente também trabalha com turismo pedagógico. Muitas crianças vêm de fora conhecer a cidade e a curiosidade deles são as nossas lendas. E são as crianças o público do escritor Wilson Marques, que conta nos seus livros as histórias e lendas de São Luís, como a lenda da Serpente Encantada. Wilson conta os caminhos e inspirações que o levaram a ser escritor. Eu entrei nesse mundo primeiro como leitor mesmo, né? Desde criança eu despertei assim, um interesse até casual pela literatura, porque ao contrário de hoje, naquela época, eu tenho 59 anos, então dá para entender o que é naquela época, né? Não tinha esse incentivo, que a gente chama hoje de incentivo à leitura, né? Por parte das escolas, dos pais e tal. Então, muitas crianças entravam assim, enveredavam pelo caminho de leitor por acaso, né? Aconteceu assim. Na casa da minha tia eu encontrei um livro de um romance, e li, assim, Pedra Bonita, né? Li o livro e descobri um outro mundo que eu jamais imaginava que existia, né? Devia ter uns 7 anos por aí. E aquilo abriu uma portas e janelas, né? Pro imaginário, né? Tem um documentário que Ferreira Goulart fala que São Luís é uma espécie de Macondo, né? Macondo é aquela cidade do Gabriel Garcia Marques, né, onde tudo de fantástico acontece, né? Aqui em São Luís também tudo de fantástico acontece. E eu cresci um pouco nessa atmosfera. Eu morava na Rua do Passeio, né, que quando eu era criança era uma rua que 8 horas da noite já estava completamente deserta, né? Perto do cemitério do Gavião, perto do Hospital Português, perto de uma quinta, que hoje é acho que é o Sesc, o Senac. Ali tinha um muro e muitas mangueiras ali, enfim, era um cenário muito diferente do que é hoje. E mais tarde, já na faculdade, eu comecei a escrever. Nunca pensei em escrever livro para criança, né, até então. Só já depois de formado que eu me dei conta que tinha todo esse conteúdo, né? Todo esse conteúdo fantástico aqui da nossa cultura, das nossas tradições e tal, mas não tinha livro para criança abrangendo esse universo. Então daí veio a ideia de escrever o primeiro livro, que foi Uma Aventura pela Cidade dos Azulejos, que era uma aventura mesmo, né? uma coisa fictícia, mas com a intenção também de contar, né? De falar de coisas reais, da história, da fundação de São Luís, de lendas. Para prender a atenção dos leitores, o Wilson criou o personagem Touché. Eu criei esse personagem, Touché, né, que junto a Rafa, né, que é um garoto muito imaginativo e tal. E aí acontece esse encontro na Praia Grande e o Touché é muito misterioso, né, mas os dois acabam ficando amigos e o Rafa vai aprender muita coisa com esse sujeito. Então o livro, a ideia era essa, né? Falar da nossa cultura e tal, através de uma história de ficção que pudesse prender o leitor. Como, com esse primeiro livro, muitas escolas começaram a se interessar e tal,
né, adotaram o livro. E aí vieram vários outros. Hoje eu já estou com uns 24 títulos, 25 mais ou menos, né? Wilson Marques se auto-intitula um escritor intuitivo. Ele revela que faz uma viagem de volta à infância em cada processo criativo. Muito intuitivo e não utilizei assim, de nenhuma técnica, né, consciente, mas eu imagino que na medida que eu viajei nas histórias, né, que eu acho que escrevendo eu volto um pouco para a minha cabeça de criança, né, da criança que eu fui, que eu gostava, o que podia provocar minhas emoções, meus interesses. Então eu passo isso para a história. Então, eu diria que deu certo, né, porque eu vou em muita escola e as crianças com relação a isso, elas não costumam mentir, elas são bem sinceras, né? Então tem um retorno bem bacana. Não só do ponto de vista assim, do imaginário mesmo, né, da literatura, da brincadeira, do sonho, né, mas também do aprendizado, né, porque esses livros particularmente têm muito conteúdo de história, de cultura e tal. Então, se eu resumir assim, intuitivamente, eu sou um escritor intuitivo. Perguntei qual livro do escritor Wilson Marques o Wilson criança gostaria de ler. Ele respondeu, vestiu o personagem criança e até deu um puxão de orelha no Wilson adulto e escritor. Essa pergunta é realmente inédita. As crianças costumam perguntar muito qual o livro que eu gosto mais. E minha resposta habitual é a seguinte, eu não gosto de dizer que acho esse ou aquele livro melhor, que eu gosto mais, porque livro tem ciúme um do outro. Então é que nem filho, eles podem brigar entre si, né? Mas talvez, eu acho que esses mesmo, porque desse Touché, desse personagem, tem 6 livros, né, que aí entrou a temática do São João, da Fundação de São Luís. São os livros que eu me sinto mais à vontade escrevendo, entendeu? Sem nenhum esforço, é muito fácil escrever. Então talvez, muito provavelmente, fosse esses livros do Touché, Uma Aventura pela Cidade dos Azulejos e tal. E se eu fosse a criança leitora, eu ia reclamar do autor, da preguiça do autor, porque eu poderia ter escrito bem mais livros com esses personagens, explorado outros temas, porque eu acho que isso é bem divertido. Sobre a temática Lendas e Histórias Maranhenses, Wilson destaca 2 de seus livros mais requisitados. Com relação à agência, a primeira coisa é pedir desculpa para ela, porque né, o livro Quem Tem Medo de Anagência já foi assim, tão requisitado que eu tenho uma sociedade, eu espero que ela não venha me cobrar. Mas o tema já é muito forte, né? Então, tanto da serpente, isso é sempre atual, né? Até porque o Anagência guarda essa coisa, né, daquela pessoa que no mundo hoje onde a gente quer viver 1000 anos, né, quer ter saúde eterna, viver eternamente, e tu tem uma Anagência que é condenada a viver eternamente, né, como uma morta-viva, sei lá. Então é um recado, né, a mesma coisa do Drácula, né, aquela figura que vai viver para sempre penando, né. E a gente pergunta, para que viver para sempre, né? Então o tema a personagem em si é muito forte, e a personagem que foi criada em cima da personagem real, né, que foi a Ana Jansen mesmo, é muito forte também, né? Todo o ambiente, né, que envolve. E a serpente também é a mesma coisa, mas tem um negócio interessante dessas lendas daqui de São Luís, que elas estão ligadas a monumentos, né? Quer dizer, no caso da serpente tem a fonte do Ribeirão, né? Então muito lá as crianças adoram ler o livro e ir lá na fonte, né? Ver onde é que a serpente mora, né? Ana Jansen tem casarões que foram dela e tal, e a cidade onde ela viveu. Então é muito legal escrever sobre isso, porque a gente já tem um ambiente físico, né? O fato é que a cidade, sua riqueza arquitetônica e suas lendas só existem, inclusive no imaginário, a partir das interações com as pessoas que nela habitam e visitam. É necessário diálogo permanente com a cidade, interagir com edificações, planar pelas ruas do centro, contemplar e também observar cenas e cenários mantém a cidade viva.
demonstrar que todos os dias, a todo momento, é interessante, é importante, é saudável, dentro da sua rotina, da sua história de vida, praticar, viver em espaços livres públicos. Esse contato com o ar, com a natureza, com o outro, ainda que o outro permaneça um desconhecido, mas é um contato de aproximação com um mundo que se expande. Não é mais o mundo da casa, que a gente chama de oikos, aquele mundo fechado. Então, é o mundo público. É um lugar onde eu sou comum, como todos os outros, e divido, partilho e estimulo também, porque alguém que caminha, alguém que corre, estimula outro a correr, outro a pensar em caminhar. Então, uma colaboração certamente das nossas pesquisas é demonstrar, quando a gente pergunta o que acontece quando nada acontece, é demonstrar para cada um de nós refletir que há sempre algo a fazer, praticar, interessante, ainda que seja sentar e permanecer reflexivo, contemplando, ou no momento de pausa, porque a gente fala de caminhar e parar, no espaço público. Assim a gente está falando de cidades vivas, saudáveis, sustentáveis. Esse é o contexto. O Documento Guará fica por aqui. Até o próximo.